Olá, então vamos continuar o nosso curso de análise multivariada, falando sobre testes de hipóteses sobre o vetor de médias. Tá? A gente tinha comentado numa aula anterior sobre a parte de inferência estatística que nós vamos ver nesse curso de análise multivariada. Essencialmente, tudo que a gente vai ver no curso de análise multivariada de inferência estatística são os testes sobre o vetor de médias e sobre o vetor de proporções de variáveis que foram vistos em um curso de inferência estatística inicial, anterior, tá certo? Então, essencialmente, nesse curso, a gente vai expandir aqueles testes paramétricos para o caso multivariado. E por que não quebrar a unidade amostral? Eu queria comentar aqui que quando a gente quebra a unidade amostral, a gente perde informação sobre as relações entre as variáveis. Então, a gente está perdendo informação e essa perca de informação ela vai influenciar no poder do teste. Tá? O erro que eu cometo ao quebrar a unidade amostral, ele fica inflacionado e eu perco informação. Em análise multivariada, variáveis correlacionadas devem ser analisadas conjuntamente. Então, primeiro vamos considerar testes sobre populações normais. Tá? E a gente viu em períodos anteriores testes sobre normalidade univariada e normalidade multivariada, e é aconselhável testar essa suposição, e caso ela não seja aceita, a gente pode tentar transformar os dados fazendo uma transformação de Box-Cox para aproximar os dados da suposição de normalidade. Pois observe, desde que a gente vai trabalhar, tá? Vamos testar, vamos fazer inferências sobre o vetor de médias da população, sobre a matriz de covariâncias da população. Mas desde que o vetor de médias amostrais e a matriz de covariância amostral, que são as minhas estimativas de máxima verossimilhança para o vetor de médias μ e a matriz de covariância sigma da população, desde que esse vetor de médias amostrais x barra tio e s representam estatísticas suficientes para populações normais, então, se o meu vetor x segue uma distribuição normal, univariada ou multivariada, mais eficientemente será utilizada a informação contida na amostra para fazer inferências. Tá? Porque essas minhas estatísticas, elas são estatísticas suficientes. Então, toda a informação que eu tinha na amostra da minha normal, ela está inserida nas minhas estimativas, no vetor de médias amostrais e na matriz de covariâncias amostrais. Tá? Por isso é tão importante que os meus dados sejam provenientes de populações normais. Tá? Porque quando a gente considera que os dados são provenientes de população normal, as minhas estimativas de máxima verossimilhança, x barra tio e s tio, elas representam estatísticas suficientes quando eu estou com população normal. Então, toda a informação relevante contida na minha amostra, ela vai estar dentro dessas minhas estatísticas suficientes obtidas. Tá? Então, de início, a gente vai procurar generalizar os testes de hipóteses univariados sobre a média da população para testes multivariados sobre o vetor de médias,
de uma população, duas populações ou mais do que duas populações. Observe, no caso univariado, quando eu vou realizar um teste sobre o vetor de médias e a minha variância ela é desconhecida, normalmente eu utilizo a estatística T, que é ele avalia a distância entre o vetor de médias x barra e o meu valor hipotético μ0, tá? Que eu estou testando, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz de n. Tá? Então essa é a minha estatística do teste. Se a gente levar essa estatística do T, que tem distribuição T com n-1 graus de liberdade, se a gente levar essa estatística T ao quadrado, a gente vai ter n vezes x barra menos μ0, S2 a menos 1, x barra menos μ0. Tá? Quando a gente eleva ao quadrado, essa... Não estou nem... Estou elevando ao quadrado, sim. Estou elevando ao quadrado, sim, a minha estatística T. Tá? Aí, ó, x barra menos μ0, aqui e aqui fica ao quadrado, S2 a menos 1 e n. Tá? Então, vamos analisar como é que a gente interpreta essa estatística T ao quadrado aqui no teste de hipótese bilateral. A estatística T ela tem distribuição T com n-1 graus de liberdade. E normalmente a gente rejeita a hipótese nula, rejeitamos H0, que μ0 é um valor plausível para mim, se o valor do módulo de T for maior que a minha distribuição T com n-1 graus de liberdade. Observe que rejeitar H0 quando o módulo de T é grande, maior que T com n-1 graus de liberdade, equivale a rejeitar H0 se o quadrado de T for maior do que o quadrado da T com n-1 graus de liberdade, ao nível de significância alfa sobre 2. T ao quadrado é o quadrado da distância da média amostral para μ0. Tá? Então, equivalentemente, no meu teste de hipótese bilateral, eu vou ter nx barra menos μ0, S2 a menos 1 x barra menos μ0 maior que T2 com n-1 ao nível alfa sobre 2. Então, nesse caso, se essa minha estatística aqui, que é o quadrado da distância média amostral para μ0, se ela for maior que T2, eu rejeito H0. For maior que o valor crítico de T2, T ao quadrado, com n-1 graus de liberdade alfa sobre 2. Então, veja, da equivalência da região de aceitação para o teste bilateral e o intervalo de confiança para a média, temos que não rejeitar H0 de que a média é μ0 ao nível alfa, equivale a o módulo da minha estatística T ser menor ou igual que T com n-1 graus de liberdade ao nível de significância ao nível alfa sobre 2. É equivalente, tá? Então, não rejeitar H0 é equivalente aos valores de μ0 que caem dentro desse intervalo de confiança. X barra menos T com n-1 alfa sobre 2, S raiz sobre n, e x, o limite inferior, e o limite superior, x barra mais T, n-1 alfa sobre 2, S sobre raiz de n. Veja. Tá? Então, a gente já está falando aqui que esse teste de hipótese bilateral ele é equivalente ao intervalo de confiança para a média, μ. Ok? Considere agora o problema de determinar se um vetor P por 1 de variáveis aleatórias
tá? Que segue uma distribuição normal P variada, com vetor de médias μ e variância sigma, e a gente vai testar se um vetor μ0, P por 1, de constantes, é um valor plausível para a média de uma distribuição normal multivariada. Veja, aquele teste que eu fiz aqui, esse teste aqui, para t ao quadrado, e esse teste t aqui, com esse intervalo de confiança, esses testes, eles representam o teste da razão de verossimilhança para a média de uma população. Estou testando a hipótese H0, μ igual a μ0. Então, é o teste da razão de verossimilhança. E é um teste exato. Ele não é um teste assintótico. É um teste exato quando as minhas observações seguem uma distribuição normal. Isso deve ter sido visto no curso de inferência estatística, tá? Então, aqui, eu estou fazendo agora uma generalização, tá? Desse teste, que era o teste da razão de verossimilhança, tá? E essa generalização está sendo feita por analogia ao desenvolvimento univariado. Uma generalização natural da distância quadrada. É seu análogo multivariado, ó, T2, tá? Que a gente vai chamar essa estatística T2 de T2 de Hotelling. Ele mede a distância do meu vetor de médias para o meu vetor de constantes μ0, que eu quero ver se esse μ0 é um valor plausível para representar a média da população, vezes a matriz de covariâncias S, dividido por N a menos 1. Então, vai ser a inversa, né? E também x barra menos μ0. O primeiro está transposto, o segundo não, tá? Então, N, x barra menos μ0, S a menos 1 é a inversa de S, x barra menos μ0. Esse aqui transposto e o segundo não transposto, tá? Então, observa, essa primeira distância aqui, esse primeiro desvio do centro dos meus dados amostrais, x barra, para o valor hipotético, para o ponto hipotético formado de constantes μ0. Esse desvio aqui, ele vai ter dimensão 1 por P, porque ele está transposto. A matriz de covariância inversa vai ter dimensão P por P, e o desvio aqui sendo transposto P por 1, de modo que essa quantidade aqui, T2, é um escalar, tá? Multiplicado por N. Então, isso é um escalar. Essa é a estatística T2 de Hotelling para testar o vetor de médias, que é para testar a suposição de que o vetor de médias da população μ é igual a μ0. Observe, esse teste T2 de Hotelling, a gente está apresentando ele por analogia, mas ele representa também o teste da razão de verossimilhança para esse vetor de médias, quando o meu vetor de variáveis se comporta como uma normal multivariada, dimensão P, μ sigma, vetor de médias μ, matriz de covariância sigma. Tá? Então, eu estou apresentando por analogia, porque a gente consegue fazer essa analogia, mas ele também, a gente não viu isso, mas ele também é a estatística do teste da razão de verossimilhança. Tá? A generalização está feita aqui, onde x barra é dado por essa expressão, e a matriz de covariâncias S pode ser calculada dessa forma. Tá? Bom, note
que se o valor da minha estatística T2 de Rotary ele for grande, então esse vetor de médias vai ficar longe do meu valor hipotético, do meu vetor misero hipotético, da minha hipótese, né, da minha suposição. Ele vai ficar longe. E nesse caso, a minha hipótese H0 será rejeitada. Aí, essa seria a minha estatística do teste, e ela vai ter uma determinada distribuição de probabilidade que a gente vai apresentar daqui a pouco. Resumindo, note que eu conheço a distribuição de probabilidade da minha estatística, mas não vai ser necessário uma tabela para essa distribuição da estatística, uma vez que T2 ela é distribuída como esse conjunto de constantes aqui, multiplicado por uma f de Snedeker com p graus de liberdade e n menos p, com p e n menos p graus de liberdade. Tá? E a constante é n menos 1, n é o tamanho de amostras, p é o número de variáveis, dividido por n menos p. Tá? Então a gente não vai precisar de uma tabela da T2 de Rotary, porque a T2 tem esse comportamento. Tá? Então, ó, seja x1, x2, xn, uma amostra aleatória, é um resumo geral agora de uma normal multivariada de dimensão P com vetor de médias μ, matriz de covariância sigma. Ele diz, então, x barra, o vetor de médias amostrais, e S, a matriz de covariâncias amostrais. Aí ele diz, ao nível de significância alfa, a probabilidade de T2, que é a minha estatística do teste, ser maior que n-1p sobre n-p vezes a f de Snedeker com p e n-p graus de liberdade. Então, observe, isso sempre que μ e sigma forem os verdadeiros, isso para qualquer valor de μ e sigma, tá certo? Aqui, f é o limite superior da distribuição f de Snedeker com p e n menos p graus de liberdade. Então, esse nível alfa, esse nível de significância aqui, alfa é o que vai definir, tá, a minha região crítica. Tá? Se a minha estatística T2 for maior do que essa f aqui, eu vou rejeitar H0 ao nível de significância alfa. Então vamos lá. Veja só. Agora eu vou fazer um comparativo da minha estatística T2 de Rotary com a minha estatística T2 com n-1 graus de liberdade, T ao quadrado com n-1 graus de liberdade. Essa estatística T ao quadrado com n-1 graus de liberdade, se a gente fazer uma analogia comparando uma com a outra, a gente observa que x barra menos μ0 vai ter uma distribuição normal, porque x barra é uma combinação linear de normais, então também vai ser normal. Tá? Então ele é considerado aqui normal e a outra aqui também normal. E a minha distribuição da variância amostral vai ser um aqui quadrado, dividido pelos graus de liberdade, só que ela está tomada à inversa. Veja, no caso da T2, vamos voltar aqui para T2, ó. Eu vou ter x barra menos μ. X barra é um vetor de médias subtraído de uma constante μ. Então, se x1, xn é uma normal multivariada, esse vetor de médias x barra também é uma combinação linear
de uma normal multivariada. Então, esse x barra menos mi, zero, também vai ser uma normal multivariada. Tá? Aqui o transposto dela vai ser uma normal multivariada e aqui do outro lado também. E aqui, complementando essa forma quadrática, eu tenho a minha matriz de covariâncias amostral S, que ela segue uma distribuição de Wishart. Essa distribuição de Wishart, ela é uma distribuição equivalente a essa minha distribuição, ela faz um papel equivalente a essa distribuição Q quadrado, no caso univariada. Tá? E ela é utilizada para montar essa estatística T2 de Rotler. Tá? Normal, normal e o Wishart. Aí eu vou montar T2 de Rotler e a estatística T ao quadrado, normal, normal e aqui quadrado. Então ela generaliza a distribuição Q quadrado porque ela vai tratar da distribuição da matriz de covariâncias amostrais S a menos 1, ok? Então, a regra de decisão para esse teste sobre o vetor de médias, esse teste bilateral para o nível de significância alfa, a gente rejeita H0 se a minha estatística T2 for maior do que o valor crítico da T2 ao nível de significância alfa, tá? Que ele é obtido dessa forma, essa constante vezes a F. Ok? Então, veja, o que é que a gente apresentou até o momento? Até o momento, a gente apresentou como realizar um teste sobre vetor de médias. A gente apresentou a estatística do teste, a distribuição da minha estatística do teste e a decisão como eu tomo, como qualquer outro teste de hipótese. Tá? Se eu realizo um teste de hipótese, os caminhos são sempre os mesmos. Se eu sei realizar um teste de hipótese univariado, eu também sei realizar um teste de hipótese multivariado. Porque, veja, eu elaboro as hipóteses, defino o nível de significância do teste, tá? Eu vou calcular a minha estatística do teste, a minha estatística amostral, tá? Eu vou definir a minha região crítica com base na distribuição amostral da estatística do teste. E eu vou verificar se a minha estatística amostral, se ela caiu na região crítica ou na região de aceitação. Se ela cair na região crítica, eu rejeito H0. Se cair na região de aceitação, eu não rejeito H0. Tá? Então, o caminho é esse, como qualquer outro teste. Se eu estiver fazendo esse teste num computador, eu vou observar o p-valor, comparar com o nível de significância e eu vou rejeitar a hipótese H0 se o nível alfa for maior do que o p-valor da minha calculado para minha amostra. Tá certo? Então vamos ver um exemplo bem claro, bem aplicado aqui, ó. Com uma amostra com duas variáveis, x1 e x2, e eu tenho 3 observações. Eu calculei o vetor de médias, 8 e 6. Tá? Calculei a matriz de covariâncias, variância de x1, variância de x2, covariância entre x1 e x2, negativo igual a menos 3. Tá? Depois de calcular a matriz de covariância, eu calculei a inversa da matriz de covariâncias amostral. Tá? Aí, de posse desses dados, ó, T2 vezes N, N é 3, vezes o vetor de médias transposto. O vetor de médias subtraído da minha hipótese M0, que é 9,5. 8 menos 9
6 menos 5. Tá? Vezes a matriz de covariância inversa. E aqui também o desvio entre o vetor de médias e o vetor μ0. 8 menos 9, 6 menos 5. Fazendo as contas, aqui eu vou obter 7 nonos. Tá? De acordo com a teoria que a gente apresentou, tá? A gente disse que T2 tem uma distribuição, tá? N-1 vezes P, N-1, 3 menos 1, 2, vezes P é 2. 2 vezes 2, 4. Tá certo? Dividido por N menos P. 3 menos 2, 1. Aí 4 dividido por 1, 4. Então, 4 vezes a minha F de Snedeker, com P e N menos P graus de liberdade, 2 e 1 graus de liberdade. Tá? E ao nível de significância alfa igual a 0,10, aqui, a gente pode consultar uma tabela da distribuição F de Snedeker e a gente vai verificar esse valor crítico aqui, 49,5, multiplicado pela constante 4, 198. Portanto, ó, T2 igual a 7 nonos, ele é menor do que o valor crítico da minha distribuição T2 de Rotland, que é 198. Então, eu não rejeito a hipótese nula de que o vetor de médias μ0 é igual a 9 e 5. Então, observa, esse valor aqui, μ0 igual a 9 e 5, é um valor plausível para a média da população dessa minha distribuição normal, com vetor de médias μ e matriz de covariância sigma. Ok? Então, é só álgebra, mas é um teste de hipótese multivariado como qualquer outro teste de hipótese. Ok? Aí veja, tem um outro exemplo, que foi tirado do livro do Johnson, transpiração de 20 mulheres saudáveis. Aí foi olhado a taxa de açúcar, o conteúdo de sódio e de potássio. E quer se testar se esse vetor de médias μ é igual a 4, 50 e 10. Taxa de açúcar é 4, conteúdo de sódio 50 e conteúdo de potássio 10. Essa é a minha hipótese, média μ igual a μ0. Essa é a hipótese alternativa. O teste vai ser bilateral de que a média é diferente de μ0. Aqui estão os dados, eu posso colocar esses dados no R. Tá? Eu posso colocar esses dados no R. Tá? 20 linhas, 3 colunas e chamar ele de A. Com esses dados aqui, eu posso calcular a covariância amostral de A, jogar em S. E eu posso também obter o vetor de médias e jogar aqui em XVM. Aí com isso eu obtenho o vetor de médias X bar e a matriz de covariâncias S. Posso pedir a inversa da minha matriz de covariâncias. Tá? E eu vou definir o valor μ0 como 4, 50 e 10, que é o valor que eu vou testar. E xμ é a diferença entre o vetor de médias e o meu valor μ0, tá? Para uma amostra de tamanho 20. Então, a minha T2 de Rotland vai ser N, que é a quantidade de observações, foi definida aqui, o tamanho da minha amostra, vezes xμ, vezes a minha inversa, vezes xμ. Tá? Essa é a minha estatística T2. Calculando aqui, eu vou obter 9,74. Tá? 9,74, que é a minha estatística calculada. Tá? Com isso, a partir disso, eu vou obter, para essa minha amostra tamanho 20, D vai ser esse valor de D vai ser a quantidade de variáveis que eu tenho no meu vetor de médias,
tá? E Q, tá? Vai ser o quantio da minha f de Snedeker. Tá? O valor T crítico vai ser Q vezes D, N, tá? Q vezes D vezes N menos 1 dividido por N menos D. Esse Q é a F, é o quantio da F, tá? D é o número de variáveis e N menos 1. No caso, quando a gente apresentou esse valor, a gente disse que esse valor D seria o valor de P, né? E N menos P aqui, que eu estou chamando de D aqui. O T crítico, tá? Que foi calculado aqui com base na minha distribuição F, N menos 1 vezes P vezes AF, com P e N menos P, dividido por N menos P. Esse é o T crítico. E ele diz, se T2 for maior que o T crítico, rejeita H0. Caso contrário, aceite H0. Então, foi uma programação simples, onde foi calculada a estatística do teste e o valor crítico da T para tomar a decisão. Tá? E aqui está a sequência com os resultados que foram retirados aí do capítulo 5 do livro do Johnson, desse exemplo. Tá? Que ele pode ser implementado no R como uma forma de teste. Tá ok? Bom, então, nesse caso, ao nível de significância de 10%, 0,10, o valor da minha estatística T2 foi maior que o valor crítico. A minha estatística T2 foi 9 alguma coisa e o valor crítico 8,17. E nesse caso eu vou rejeitar a hipótese nula ao nível alfa de 10%. Ao nível alfa de 10%. Ok? Bom, então com isso a gente implementou o teste T2 de Hotelling para uma população. E eu estou verificando se o meu vetor de médias μ pode ser considerado como igual a μ0, o vetor de médias μ0, onde esse vetor μ0 proposto é um vetor de constantes, tá? E eu quero saber se ele é um valor plausível para representar a média da minha população normal, ok? Então, por enquanto é isso. Basicamente, a gente realizou um teste de hipótese, mas sem se aprofundar na teoria. Basicamente, a gente pegou os dados, aplicou a estatística do teste, calculou o valor crítico e tomou a decisão como a gente faria em qualquer outro teste, tá? Nas aulas posteriores, a gente vai aprofundar mais na teoria sobre esse teste T2 de rota. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.